portanto, estamos aqui 8 das 9, falta o nosso colega, como disse, a pró-ordem, mas é só por razões de indisponibilidade pessoal que não está presente. A nossa reunião de hoje foi para tomarmos uma decisão que não podíamos adiar por razões de calendário, porque tem prazos, que era o avançarmos ou não com a apresentação de pré-avisos de greve para as avaliações finais, que vão começar no próximo dia 9, portanto, sexta-feira da próxima semana, com avaliações de 9º, 11º e 12º anos. Depois, a partir do dia 15, avaliações finais de 5º, 6º, 7º, 8º e 10º anos. E, por último, a partir do dia 3 de julho, as avaliações finais da educação pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico. Também, em cima da mesa, estava a entrega ou não, nos prazos, uma vez que até amanhã isso é possível, ou até hoje, talvez até hoje, a entrega de pré-aviso de greve aos exames, uma vez que eles se iniciam também no dia 9. Os sindicatos, desde o início desta convergência, que as nossas lutas vêm desde o início do ano letivo, como se sabe, com maior visibilidade desde janeiro, que têm dito que tudo fariam e tudo fizemos para não termos de chegar ao final do ano, que é um período sensível do ano letivo, são as avaliações finais e os exames. E por isso fomos sempre tendo uma posição extremamente aberta nas reuniões negociais que se realizaram e em relação a uma matéria tão importante para os professores que tem a ver com o seu tempo de serviço e com o tal 6/6/23, 6 anos, 6 meses e 23 dias, inclusivamente no dia 13 de março entregámos ao Sr. Ministro da Educação, as 9 organizações, uma proposta concreta para uma recuperação faseada do tempo de serviço. O nosso faseamento, o que propusemos, era um faseamento até ao final da legislatura, não podíamos estar a propor para além disso, porque, claro, este governo é até o final da legislatura, portanto, até 2026, mas demonstrando, claro, abertura para que se fosse pouco tempo, podermos também aceitar compromisso para irmos além disso. Era uma proposta que, inclusivamente, previa também que todos os professores, e não só alguns, ficassem dispensados de vagas ao 5º e 7º escalões, e incluindo, neste caso da recuperação do tempo de serviço, não apenas os colegas que estão a meio da carreira ou em escalões onde é possível recuperar, mas também que, por opção, os professores pudessem recuperar este tempo na aposentação. Professores mais velhos, professores que estão já no topo de carreira, que perderam todo este tempo, que não podem recuperá-lo porque já não vão a tempo em termos da sua progressão, mas poderão, por exemplo, este tempo ser usado. E chegou a haver propostas no passado, até de alguns partidos nesse sentido, para efeitos de despenalização de uma eventual aposentação antecipada ou majoração do valor da pensão. Essa foi a proposta que no dia 13 de março apresentámos ao Sr. Ministro da Educação e que até hoje não obteve qualquer resposta. Mas, durante as negociações, as reuniões que tiveram lugar ultimamente, fomos dizendo ao Sr. Ministro da Educação que achávamos que o dia 6/6/23, pelo simbolismo que tem também em relação ao tempo de serviço, seria um ótimo dia para nós trabalharmos até lá e poder haver um acordo nesse dia de recuperação do tempo de serviço dos professores. Ou de outras matérias, e outras chegaram a estar em cima da mesa. E, portanto, em todas as reuniões nós temos vindo a falar do tempo de serviço e dos outros aspectos. Dizer que as organizações sindicais, as federações, mas não só, logo na primeira reunião que tivemos com o Sr. Ministro da Educação nesta legislatura, dissemos ao Sr. Ministro que estávamos disponíveis para termos um protocolo negocial, ou outro nome que fosse, para podermos identificar quais eram os problemas que existiam, nomeadamente em relação aos professores, também às escolas, mas em particular aos professores, e podermos fazer uma calendarização por prioridades para os anos da legislatura. Não ser tudo uma vez e podermos ver ao que se daria prioridade, mas o importante seria ainda mais num tempo que, como se sabe, aquilo que estamos a ter é uma fuga à profissão de professor, é uma crescente falta de professores nas escolas,
nós estaríamos disponíveis para poder calendarizar e encontrar prioridades para ao longo da legislatura irmos resolvendo problemas. Não todos de uma vez, alguns faseadamente, mas irmos voltar a ter uma profissão que pudesse atrair os jovens e também reter aqueles que já cá estão para que não a abandonem. Até hoje o Sr. Ministro não deu resposta. Portanto, não deu resposta a esta proposta que as organizações apresentaram, não deu resposta à proposta do dia 13 de março até hoje, que tinha a ver com a recuperação do tempo de serviço e, para além dos problemas que nós tínhamos quando se iniciou a legislatura, nós passámos a ter outros problemas. E alguns deles, curiosamente, decorrentes dos chamados processos negociais. A mobilidade por doença, por exemplo, deixou de fora 3.000 professores com doenças incapacitantes. O Sr. Ministro da Educação chegou a dizer-nos, numa das últimas reuniões, que estava sensibilizado para algumas das questões que nós tínhamos levantado relativamente à mobilidade por doença, e depois o que é que fez? Sem avisar ninguém, reabriu o concurso, porque é disso que se trata, para a mobilidade por doença, ou seja, a aproximação de quem tem doenças incapacitantes às suas áreas de residência ou de tratamento, exatamente nos termos do ano que agora fica. Ou seja, deixando 3.000 professores muito doentes, com doenças incapacitantes de fora. Aliás, até foi notícia que o ano passado 4 das colegas que faleceram foram pessoas a quem tinha sido recusada a mobilidade por doença, não faleceram por isso, mas deixa inequívoco que estavam doentes, muito doentes, e no entanto não puderam aproximar-se das suas áreas de residência. A seguir vem a negociação dos concursos, e sobre isso nem vale a pena estar com muito mais explicações. Não houve acordo, o Sr. Ministro não quis ir mais longe do que aquilo que foi, procurando eliminar as chamadas linhas vermelhas. E o resultado é claro, nós andámos agora a percorrer o país, estivemos em muitas escolas e encontramos muitos colegas que nos disseram que têm muitos anos de serviço, mas que não vão concorrer à vinculação, porque, na verdade, têm situações de vida que os impedem de serem opositores a um concurso nacional. Encontramos aqui em Góis, no distrito de Coimbra, uma colega que nos disse que já tem muitos anos de serviço, não concorreu e se para o ano não tiver direito a uma contratação, nem sequer vai continuar na profissão docente, vai abandonar. É mais uma, entre muitas, encontramos muitos exemplos, pensávamos que poderiam não ser tantos, mas afinal, muitos colegas que já nem se candidataram neste concurso, porque na verdade este não é um concurso que vai garantir, por um lado, a eliminação da precariedade, por outro lado, a estabilidade para todos aqueles que já há muitos anos têm sido precários, ainda que venham a ingressar no quadro este ano. E agora tivemos este último concurso, este último diploma, que o Sr. Ministro uns dias chama corretor de assimetrias e outros dias chama acelerador, e a nós parece-nos que ele não consegue só chamar ou acelerador ou corretor de assimetrias, porque este diploma não é uma coisa nem outra. Nem corrige assimetrias, pelo contrário, cria novas assimetrias, e, por outro lado, não acelera a carreira, a progressão, porque para termos uma carreira acelerada tínhamos que estar no ponto normal de progressão e depois havia uma aceleração. Olha, este diploma que está neste momento na Presidência é um diploma que, pelo contrário, que gera novas assimetrias entre professores e é um diploma que nem sequer recupera um dia dos 6 anos, 6 meses e 23 dias. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para chegarmos a um consenso. Mas o Ministro foi arranjando novas áreas de conflito. Sabe que houve algumas escolas, poucas, mas ainda assim algumas, que injustificaram faltas a quem fez uma greve ou instalaram processos disciplinares, recusou-se a resolver esse problema. Pôs cá fora agora uma informação, do Ministério da Educação, sobre as cotas a atribuir aos professores nas avaliações, muito bom e excelente. Sabe que a posição dos professores vai no sentido de acabar com as cotas. O que é que fez o Sr. Ministro? Tornou-as ainda mais restritivas. Ou seja, as escolas que tinham direito a X menções chamadas de mérito, muito bom ou excelente, vão passar a ter menos ainda e até criando uma situação que, a nossa opinião, é ilegal. É que vai misturar nessas cotas, dentro do mesmo universo, os avaliadores e os avaliados. E como nos dizem os colegas, qual é o avaliador que vai classificar com uma nota superior à sua outros colegas, quando ele sabe que quando chegar às cotas, os que deixam são os que tiverem as classificações mais baixas. Há aqui um conflito de interesses. O Sr. Ministro
avançou o Ministério, a DGAI, a Direção-Geral, a informação para as escolas, reduzindo ainda mais o número de menções de mérito. O que é que se pode fazer? O Sr. Ministro não tolera a contestação. Viu-se agora lá em cima em Bragança, em Vinhais, foi a uma escola. Quando entrou estavam lá colegas normais, exercendo democraticamente o direito ao protesto, à porta da escola. O Sr. Ministro, a única palavra que teve para dizer foi que não se lembra de ouvir os professores a manifestarem-se quando foi dos cortes dos salários ou quando houve uma sobretaxa de IRS. O Sr. Ministro, de certeza, tem a memória curta, mas, porque houve muito protesto nessa altura. Mas a questão para nós nem é se tem ou não tem a memória curta. A questão para nós é que, ao Sr. Ministro da Educação, deveria interessar menos os protestos de há 10 ou 12 anos atrás e preocupar-se mais com os protestos agora em que ele é Ministro da Educação. Pode não ter reparado. Isso pouco importa agora. Vamos estar aqui a fazer uma listagem das ações e das lutas que então houve. Não é isso que importa. Um ministro tem que se preocupar, se for um ministro atento, preocupado e respeitador, neste caso os professores, ele tem que estar preocupado é com o que acontece hoje, com a contestação hoje, com as exigências e reivindicações de hoje. Agora, não querer saber dessas e querer saber é se há uma década atrás ou década e meia as pessoas já protestavam com os ministros anteriores, isto nem tem sentido nenhum, mas é assim que aconteceu e, aliás, nas nossas reuniões isto é em todas. Cada vez que estamos numa reunião, houve-se um protesto à porta, o Sr. Ministro diz, não me lembro, nas reuniões com os meus antecessores, de estarem ali à porta a fazer este barulho. Não me lembro, nos antecessores, portanto, o Sr. Ministro anda mais preocupado com o que se fez com os seus antecessores e tem que se preocupar mais com aquilo que acontece hoje. E é por isso que, por não haver soluções para os problemas, o Sr. Ministro pode dizer que a culpa é das finanças, é do Primeiro-Ministro, isso não nos importa, e ele é quem representa o Governo nas reuniões que realiza connosco. E, portanto, feito o ponto de situação do que é que chegámos hoje, as organizações sindicais, aqui, hoje reunidas, decidiram avançar com greve aos exames, greve às avaliações finais e mais, também decidiram que, se mesmo assim chegarmos ao final do ano letivo, do ano escolar, neste caso já vai para além do letivo, e os problemas se mantiverem, nós, no início do próximo ano letivo, os professores cá estarão para continuar a sua luta. Agora, é assim, isto era o que estava na nossa mão. A nossa mão estava decidirmos apresentar ou não os pré-avisos de greve. Estão apresentados, ou vão ainda ser apresentados dentro dos prazos legalmente estabelecidos. A partir daqui, a responsabilidade é toda do Ministério da Educação. Até à véspera do início de qualquer uma das greves, sejam exames ou avaliações, as organizações estão justamente disponíveis para se sentarem à mesa das negociações e comprometermos todos com a resolução de problemas. E esse compromisso poderá levar a que, como o Sr. Ministro gosta de dizer, o ano se conclua num clima de pacificação. Mas agora já não depende de nós. De nós dependia o entregarmos ou não os prévios de greve. Iremos apresentá-los. Agora está na mão do Sr. Ministro da Educação e do Governo fazer com que, de facto, não seja necessário chegar. Mas, da nossa parte, o que tínhamos a fazer está feito. Para concluir, dizer que... Mas o que importa, isto é um bocado como diz a linguagem desportiva, normalmente, o que importa é o jogo que vem a seguir. Não vamos pensar no que está para a frente. E o jogo que vem a seguir é o de terça-feira. Ou seja, a luta que vem a seguir é num dia que é irrepetível. 6/6/23. Para o ano teremos 6/6, mas já é de 24. O ano passado tivemos o 6/6, mas ainda era de 22. E 6/6/23 é a coincidência exatamente com os 3 anos, 6 meses e 23 dias que os professores têm a haver de tempo que trabalharam, de tempo que cumpriram e de tempo que lhes está a ser suprimido da sua carreira. Curiosamente, o Ministério aprovou agora um diploma que, para se ser abrangido por ele, tem que se ter trabalhado integralmente em horários anuais e completos estes 6 anos, estes 6 meses e estes 23 dias. Encontramos também agora nesta viagem que fizemos, colegas, que um colega que tem 14 dias em 2012,
que teve um horário incompleto de 18 anos e que ao fim de 18 horas e que ao fim dos 14 dias teve um aditamento e ficou com o horário incompleto. Nos 9 anos, 4 meses e 2 dias de congelamento, 6, 6, 23 ainda não recuperados, ele tem 14 dias em que lhe faltaram 4 horas letivas. Completou-os logo. Já está excluído. Ou seja, para poder ser considerado para um efeito, neste caso o diploma que tem a ver com a tal dispensa de vagas, cumprir em pleno o congelamento. Para efeito das carreiras dos professores. Isso não conta. Isso é para esquecer, é para deitar fora. Não vão conseguir fazer isso. Portanto, o 6/6/23 é um dia irrepetível e é um dia emblemático para os professores. Não é que só tenhamos este problema, mas é porque é esta coincidência que vai fazer com que o Ministério faça uma leitura do que aconteceu neste dia, na greve nacional de 6/6/23 e nas duas manifestações, às 10h30 no Porto e às 15h30 em Lisboa, o Ministério vai fazer uma leitura com uma data tão que distante aos professores. Esta greve, se for uma greve de dimensão menor de outras, vai dizer e eles já estão satisfeitos com as migaritas que receberam. Se for uma greve com a dimensão das outras, o Ministério vai perceber que a luta vai mesmo continuar e que os professores, quando dizem não paramos, estão a dizer porque não vão parar a sua luta enquanto continuar a não ser feita justiça, enquanto continuarem a ser desrespeitados e desconsiderados no seu trabalho. Portanto, o Ministério da Educação vai ler, nós temos a certeza que vai ter que interpretar que os professores estão insatisfeitos e vão continuar a lutar, porque a dimensão da greve do dia 6/6/23 vai ser enorme. E mais, porque alguns colegas têm essa dúvida, em 6/6/23 não há serviços mínimos. Nem sequer foram pedidos para esta greve. É um dia que tem provas de aflição, mas que não têm serviços mínimos. Portanto, todos os professores e educadores podem fazer greve em 6/6/23, terça-feira que vem, a toda a atividade que estiver prevista, seja aulas, seja atividade na componente não letiva de estabelecimento, sejam reuniões, sejam provas de aflição, sejam efetivos ou suplentes. 6/6/23 não tem serviços mínimos. E, portanto, os professores, neste dia, sem qualquer problema, podem fazer esta greve. E temos de fazer esta greve. Queremos, e foi por isso que o fizemos também, por um lado, que o esforço de participar nas manifestações não seja o esforço de quem junta toda a gente em Lisboa. Porque há colega uma terça-feira, há serviço na quarta, há colegas de muito longe, quando vamos